bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. De modo geral, para se iniciar uma obra não basta ter a equipe e os materiais necessários para a mesma. Deve-se possuir autorização da prefeitura, ou melhor, ter o alvará da construção em mãos. Sem ele, sua obra corre grande risco de ser paralisada e até mesmo multada. Além do alvará, durante a construção da casa você deverá manter em dias a certidão negativa de débito do INSS e o atestado de conformidade das concessionárias de energia elétrica, água e esgoto de sua cidade. Mas afinal, qual o valor do alvará? Os custos das taxas de obtenção do alvará de construção e habite-se são equivalentes de 1 a 2% do custo total da obra, dependendo assim do custo original de cada obra. Cada prefeitura tem as suas próprias regras para projeto, porém, as exigências mais comuns para a liberação do alvará são planta de locação da obra com os recursos do terreno, plantas baixas dos pavimentos, planta de cobertura com o caimento dos telhados, levantamento planialtimétrico do terreno, corte longitudinal e transversal, plantas das fachadas, tabelas com áreas de iluminação, ventilação e aproveitamento do terreno, carimbo com informações sobre o terreno, proprietário e autor do projeto. A seguir, veremos um pouco sobre o que é habite-se. O habite-se nada mais é do que uma certidão expedida pela prefeitura atestando que o imóvel, casa, prédio residencial ou comercial está pronto para ser habitado e foi construído ou reformado conforme as exigências legais estabelecidas pelo município e especialmente o Código de Obras. Small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. As fundações rasas ou superficiais são aquelas em que a carga da estrutura da edificação é transmitida ao solo pelas pressões distribuídas pela base da fundação. Esse tipo de fundação deve ser assentada em profundidade inferior ao dobro de sua menor dimensão em planta. Esta menor dimensão não pode ser menor do que 60 centímetros. Além disso, a NBR 6122/2010 define que quando a fundação rasa for realizada próxima à divisão com terrenos vizinhos, a profundidade do elemento não pode ser menor do que 1,5 metros, salvo quando for assente sobre rocha. As fundações rasas se dividem em sapatas, sapatas corridas, sapatas associadas, vigas de fundação ou baldrame, blocos e radier. A sapata de fundação são elementos caracterizados pelo uso de concreto armado. A sua base em planta pode ter formato quadrado,
retangular ou trapezoidal. Geralmente são recomendadas para solos com boa capacidade de suporte. A cravação de estacas é um dos momentos mais importantes de uma obra, pois as estacas são fundamentais para dar segurança à construção e fazem parte dos elementos de uma fundação profunda. As estacas podem ser feitas de aço, concreto pré-moldado, madeira, concreto moldado ou misto. A escolha dependerá do tipo de obra onde ocorrerá a cravação de estacas. Alguns processos de cravação de estaca são estaca hélice contínua, estaca raiz, estaca pré-moldada, perfil metálico, estaca Strauss e estaca escavada mecanizada. A NR18 é a norma regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização para a implementação e controle de medidas de segurança na indústria da construção civil, além de abordar questões próprias e específicas da atividade da construção, como escavações, demolições, soldagem, corte, telhados, entre muitos outros. A NR18 ainda descreve as instruções para outras situações relacionadas ao canteiro de obras, como os alojamentos e áreas de vivência para os trabalhadores, proteção contra incêndios, entre outros. A construção civil é um dos setores da economia que mais emprega mão de obra. Porém, também é um dos que mais registra acidentes. De acordo com as estimativas da Organização Internacional do Trabalho, OIT, dos aproximadamente 355 mil acidentes fatais que acontecem anualmente no mundo, aproximadamente 60 mil ocorrem nas atividades da construção civil. As causas dos acidentes são as mais diversas, e dentre elas podemos destacar as mais representativas: quedas de pessoas e materiais, choques elétricos e soterramentos. A alta taxa de rotatividade do setor, associada a um baixo nível de formação, inclusive com muitos trabalhadores analfabetos, apesar deste cenário estar mudando nos últimos anos,
ajuda a agravar o quadro e dificultar a resolução. A OIT considera que a prevenção de acidentes de trabalho nas obras exige enfoque específico, tanto pela natureza particular do trabalho de construção, como pelo caráter temporário dos centros de trabalho do setor. Esse enfoque específico, no âmbito das normas regulamentadoras, é aplicado justamente na NR18, sem prejuízo de outras normas regulamentadoras ou legislações federais, estaduais ou municipais aplicáveis. Por fim, vejamos como devem ser as áreas de vivência nos canteiros de obras. A indústria da construção civil apresenta algumas particularidades com relação às outras atividades. Muitas vezes, os canteiros de obras estão em lugares afastados e a necessidade de deslocamento de equipes numerosas faz com que os empregadores providenciem a instalação de alojamentos e áreas de vivência provisórios nos próprios canteiros de obras. Essas instalações têm, a partir do item 18.4 da NR18, suas normativas. Nessa seção, é estabelecida que os canteiros de obras devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha, quando houver preparo de refeições, lavanderia, área de lazer, ambulatório, quando se trata de frente de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, sendo que a obrigatoriedade de instalação de alojamentos, lavanderias e áreas de lazer só se dá quando os trabalhadores ficarem alojados nas obras. Para concluir este documentário, observamos a importância dos cuidados do engenheiro ou da engenheira, desde partes estruturais até o convívio e a segurança dos trabalhadores. Sendo assim, esse profissional tem, por sua vez, uma enorme responsabilidade e deve ser hábil o bastante para resolver os mais diferentes problemas. Nesta visão, desenvolvida através deste documentário, nós, futuros engenheiros e engenheiras, temos, além dessas diversas complicações e desafios pela frente, devendo, assim, sempre buscar inovações em cada obra realizada, para um maior rendimento e melhor desenvolvimento social e profissional, visando sempre inovar independente do campo de atuação. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.